Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou Adão Alves, bacharel em Teologia e graduando em Psicologia. Você que já é um inscrito aqui no canal, a minha gratidão pela sua permanência. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, refletir, na verdade, sobre oportunidades. Você já percebeu que as grandes oportunidades da vida, elas ocorrem fora daquilo que nos é pedido? Ou seja, elas não estão na mesa, elas não estão no contrato, não faz parte do script. É um grande exemplo disso que eu quero conversar com vocês. E foi baseado num dos meus devocionais que eu estava fazendo esses dias, que me veio a ideia de compartilhar, de gravar esse vídeo para compartilhar essas lições com vocês. José é um personagem bem conhecido, acredito que a maioria dos meus inscritos aqui são cristãos evangélicos, então conhece a história de José. E você, que não é, também já deve ter ouvido falar da história de José. A história de José se encontra em Gênesis, a partir do capítulo 39 até, fica aí de sugestão para você ler e refletir a partir dessas reflexões que nós vamos fazer aqui. Se você já leu, você gosta, você já leu várias vezes, leia novamente, porque acho que vai ser interessante a partir do que nós vamos conversar aqui. José era um adolescente que morava com os pais e ele sonha, e por causa dos seus sonhos, ele gera o seu sonho, ele conta os sonhos para sua família, para os irmãos. Depois você vai lá no capítulo 37, você vai tá bem narrado lá. E o sonho de José gera uma grande inveja nos seus irmãos. E eles começam a tramar contra José. Primeiro eles tramam a morte, mas aí um dos irmãos intervém e não permite que ele seja morto. Então eles resolvem vender José para o Egito. E aí cria uma história para o pai, dizendo que ele foi morto, que achou as roupas dele ensanguentadas e tal. Resumindo, os irmãos sabiam que José estava vivo, mas o velho Jacó, o pai, acredita que José está morto. E ele vai parar no Egito, e no Egito ele vai parar na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele se torna escravo, ele é vendido como escravo para o Egito, e ele é comprado no Egito como escravo, e vai trabalhar na casa de Potifar como escravo. Só que aqui eu aprendo a primeira lição, né? Eu quero refletir sobre essa primeira lição. Quando José chega na casa de Potifar, em vez dele se vitimizar, se sentir injustiçado, abraçar o vitimismo, a injustiça e ficar agarrado nisso, o que é que José faz? José aproveita a oportunidade que tem ali para dar o seu melhor. E por fazer isso, não demora muito, Potifar percebe que José era diferenciado. E por ser diferenciado, ele coloca José para liderar os escravos e posteriormente liberar os bens. E o texto bíblico diz que José era tão próspero que a prosperidade de José refletia não somente na casa, mas também no campo. E aí eu abro um parênteses para dizer que José dava o seu melhor, não é porque Deus era com ele, mas Deus era com ele porque ele dava o seu melhor. Então eu aprendo que todas as vezes que eu ofereço o meu melhor, todas as vezes que eu, independente para quem eu esteja fazendo, eu entrego o meu melhor, eu entrego tudo que eu tenho, isso agrada a Deus e vai atrair a bênção de Deus para a nossa vida. E eu entendo que foi justamente isso que atraiu a bênção de Deus para a vida de José na casa de Potifar, ao ponto que o texto vai dizer que o Senhor era com José e, por causa disso, José prosperava. Mas o que vai atrair a presença de Deus, ou seja, a bênção de Deus para José, é o fato de, em vez dele ficar se vitimizando e se sentir injustiçado, ele aproveita a oportunidade para dar o seu melhor, para se tornar um administrador. Ele aprende a administrar na casa de Potifar, o que vai ser um diferencial para ele se tornar governador mais tarde. E aí ele está indo muito bem, prosperando, fazendo prosperar a casa do seu senhor, e aí ele sofre um atentado, ou melhor, ele é assediado pela esposa de Potifar, e por ser um jovem temente a Deus, ele se recusa, ele diz que jamais pecaria contra Deus e faria tamanho mal contra o seu senhor. E aí a mulher, sentindo-se constrangida pela rejeição de José,
ela alega para o marido que que sofreu um atentado violento ao pudor, e aí diante disso José é preso, é mandado para a prisão, onde ficavam os presos do palácio. E aí quando ele chega na prisão, não demora muito tempo, ele se torna o administrador do cárcere. Ele se torna o homem de confiança do carcereiro. Por quê? Porque enquanto ele estava na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar. E quando ele chega na prisão, ao invés de, mais uma vez, se agarrar ao vitimismo, se agarrar a se sentir um injustiçado e se agarrar nisso, ele começa a fazer aquilo que ele sabia fazer, e dando o seu melhor. E mais uma vez, ele se destaca. E até o texto bíblico diz que na prisão o Senhor era com José. E o que acontece? Junto com José na prisão tem dois presos do palácio, né, um copeiro, um padeiro, e eles ambos têm um sonho, e José interpreta o sonho dos dois. O padeiro, ele diz, olha, daqui 3 dias, eu estou resumindo o sonho, né, você pode ir no texto bíblico e conferir mais detalhadamente. Então ele diz para o padeiro, olha, daqui 3 dias você vai ser condenado, e você vai ser condenado à forca. E o copeiro, ele disse, olha, você vai ser absolvido, você vai ter o seu cargo restituído. E assim como José previu, aconteceu. O padeiro foi condenado e o copeiro foi restituído ao cargo. Quando o copeiro está sendo restituído, reconduzido ao cargo, José diz para ele, olha, quando você estiver diante do rei, faz menção do meu nome, porque eu sou um inocente. Então, quer dizer, ele tinha noção que ele era um injustiçado, mas ele não ficava se vitimizando. O texto bíblico diz que o copeiro, em vez de se lembrar de José, se esqueceu de José. Passado 2 anos, é que então o faraó sonha, e aí os intérpretes de faraó não conseguem interpretar o sonho, é aí que o copeiro se lembra de José. Mas aqui na prisão, nós aprendemos mais uma grande lição com José. Ele não permitiu que, com letreiros coloridos, dizendo eu sou injustiçado ou injustiçado, ou seguir fazendo aquilo que nós somos bons em fazer, ou vamos ficar agarrados ao vitimismo e nos sentindo e nos tornando ou injustiçados. Indo um pouco mais, mas após ele interpretar o sonho e ser promovido a governador do Egito, ele ganha de presente uma esposa. O faraó dá uma esposa para José. E ele tem 2 filhos. E aqui, o José nos ensina o quanto José é inteligente, o quanto José é sábio. Porque quando ele se casa com essa mulher e tem 2 filhos, o nome do primeiro filho ele coloca de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Deus me fez virar a página. Deus me fez não ficar preso, agarrado ao passado, mas me fez seguir em frente. Então, Manassés significa Deus me fez esquecer. Em outras palavras, Manassés significa perdão. Ele liberou perdão para todas as pessoas que lhe fizeram mal. Depois, ele tem o segundo filho. E o nome do segundo filho, ele coloca de Efraim. Efraim significa Deus me fez próspero, Deus me fez frutificar, apesar do meu sofrimento, apesar da minha dor, Deus me fez frutífero, Deus me fez frutificar. Então, perceba que primeiro ele gera Manassés, esquecimento, perdão, para depois gerar Efraim, prosperidade, frutificação. Então, para que eu aprendo aqui? Que a prosperidade ela é precedida de perdão, ela é precedida de liberar, de deixar para trás tudo aquilo que nos faz mal. Eu tenho a opção de tudo aquilo que me incomoda, que me faz mal, colocar numa mala e carregar comigo, e eu tenho a opção de descartar, deixar para trás, e colocar na minha mala, na minha mochila, apenas aquilo que me faz bem e levar comigo. Então, na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar, na prisão ele não permitiu que o sofrimento, que a injustiça o tornasse infrutífero, anulasse o seu talento. Quando ele se casa e tem 2 filhos, ele tem a inteligência de entender que o perdão, o esquecimento precisava se materializar na vida dele, porque há situações que nós precisamos materializar na nossa vida.
A gente sabe que perdoar não é fácil. Quem aqui já foi vítima de injustiça e precisou exercer o perdão sabe que não é fácil perdoar. Então, por isso que existem situações que a gente precisa tornar visível. Aonde a gente vai tem que estar diante de nós. Então, eu não tenho dúvidas que José coloca o nome no menino de Manassés justamente para materializar o perdão, o esquecimento da vida dele. Porque Manassés foi concebido, foi gestado, nasceu e começou a se desenvolver. Então, cada dia que passava, Manassés, esquecimento, perdão, ia crescendo, ia se tornando uma realidade na vida de José. E ele entendeu que para ser próspero, para seguir o caminho e não ficar amarrado nas injustiças, amarrado nas frustrações, você precisa esquecer, você precisa liberar perdão. Então, o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim. Deus me fez frutífero, apesar da minha dor, apesar do meu sofrimento, ou na terra da minha aflição. E, por fim, o tema, né? Que as grandes oportunidades, elas acontecem fora do que está no contrato, fora do que está no script, fora do que está na mesa. Veja só, José, eu já disse aqui, Faraó, ele sonha, ele tem 2 sonhos. No primeiro ele sonha com 7 vacas gordas, né, e 7 vacas magras, e as 7 vacas magras devoram as vacas gordas. Depois ele sonha novamente com 7 espigas gordas e 7 espigas magras, e as 7 espigas magras devoram as espigas gordas. E naquela época, sonho era algo muito importante. E Faraó chama os seus intérpretes, todos os intérpretes, os especialistas em interpretações do reino, contam o sonho e ninguém consegue interpretar. E aí é nesse momento que o copeiro, que estava diante de Faraó, era quem servia Faraó, ele se lembra de José. E ele diz, olha, rei, eu me lembro que quando eu estava preso, ele até diz assim, ó, eu me lembro agora dos meus pecados, porque é por isso que a gente entende porque é que o copeiro fazia questão. Só um minutinho, deixa eu só ligar aqui a bateria do notebook que está acabando. E aí que a gente vai entender, então, por que é que o copeiro fazia tanta questão, ou melhor, não fazia questão de se lembrar de José. Porque José estava associado com um momento que ele queria esquecer. Então, lembrar-se de José era voltar a um passado que ele jamais queria se lembrar, ou seja, um passado que ele queria apagar da sua memória. Mas nesse momento não teve como ele não se lembrar de José. Então ele diz, olha, rei, quando eu estive preso, lá tinha um moço hebreu e eu sonhei, eu e o copeiro, eu e o padeiro tivemos um sonho e ele interpretou o nosso sonho e assim como ele disse, aconteceu. Faraó imediatamente, ele não pensa 2 vezes, manda chamar José. Né? Manda José tomar um banho, trocar as vestes, fazer a barba e se apresentar diante dele. E quando José se apresenta e ele conta o sonho, ele diz, olha, rei, o sonho foi duplo porque Deus tem pressa em fazer. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura e as 7 vacas magras são 7 anos de escassez. As 7 espigas gordas são 7 anos de fartura e as 7 espigas magras são 7 anos de escassez. Se José para aí, a missão dele estava cumprida. Afinal de contas, para que José foi chamado, foi tirado da prisão e levado até Faraó? Foi para interpretar sonho, ok? Então, José já tinha cumprido a sua função. O sonho era esse. E eu poderia fazer uma lista de argumentos, se justificando e pedindo a clemência de Faraó. Ou, até mesmo antes de interpretar o sonho, ele colocar essa condição e diz, olha, eu vou interpretar o sonho, mas com uma condição. Eu quero que o Senhor me dê a minha liberdade, que o Senhor me dê a minha alforria e me inocente da calúnia que eu estou sofrendo. Só que, em vez de fazer isso, o que é que José faz? José interpreta o sonho, e não só interpreta o sonho, José dá uma consultoria a Faraó sobre o que ele tinha que fazer. Gênesis 41, a partir do versículo 41, 42, 43. Leia aí na sua Bíblia.
Então, José, além de interpretar o sonho, ele dá uma consultoria sobre o que Faraó tinha que fazer. Então, José diz, olha, você eleja governadores, líderes, sobre todo o reino para supervisionar a colheita e tudo que for colhido nesse período de fartura, separe a quinta parte. Aqui no palácio, você quem vai controlar essa reserva que for feita. Quando o Faraó ouve esse conselho, não só sobre como ele tinha que supervisionar, mas do que ele tinha que separar para que os anos de escassez fosse suprido, ele olha para o seu servo e diz, olha, vocês conhecem alguém no reino aqui, que com tanta sabedoria e que possa fazer isso? E os servos de Faraó são unânimes em entender que não havia ninguém. Então o Faraó diz, esse homem vai ser você. A partir de agora, você vai ser o governador do Egito. Você só não será maior do que eu no trono. E aí o texto diz que Faraó, ele pega o anel do seu dedo, que era uma espécie de autenticidade, é o que carimbava uma carta, uma lei, um decreto, ou seja, era esse anel que dava validade em cartas, em decretos, em leis. Então ele está dizendo, a partir de hoje é você quem governa e quem faz as leis aqui. E aí José é nomeado governador do Egito. Agora perceba, essa grande oportunidade de José surgiu em algo que não foi pedido para ele. Como eu disse, reafirmando, ele foi convidado para interpretar sonho. Mas além de interpretar o sonho, ele diz para Faraó o que devia ser feito durante esses anos de fartura e de escassez. Ele não foi, se fosse hoje, ele não estava sendo pago para isso. Mas José resolveu entregar para além do que foi pedido. Então a grande reflexão, além dessas que nós mencionamos aqui, diante do rei, quando ele tem a oportunidade de fazer uma negociação, ele não só faz o que é pedido, mas ele faz muito mais, ele entrega muito mais. Então, que fique aí essa lição para nós. Você que está passando injustiças, tem sido vítima de injustiças da família, no trabalho, com amigos, com irmãos, pare um pouco. Em vez de nos abraçarmos o vitimismo e nos sentir os injustiçados ou injustiçado, vamos aproveitar as oportunidades. Na casa de Potifar, José aproveitou a oportunidade e aprendeu a administrar. E lá diante do rei, diante do palácio, ele não só interpretou o sonho, como ele disse para Faraó o que deveria ser feito. Ou seja, ele entregou muito mais do que lhe foi pedido. Então, tudo que você for fazer, ainda que você esteja sendo vítima de alguma coisa, você esteja sendo injustiçado, observe se aquilo não pode resultar em oportunidades na sua vida. Foi isso que José fez na casa de Potifar. E quando ele estava diante do Faraó, ele fez o que ele sempre estava fazendo, dando o seu melhor. Ele entregou tudo que ele tinha, ele entregou para além do que foi pedido. Então, tudo que você for fazer, reflita se aquilo não pode ser uma oportunidade de ouro na sua vida. Entregue tudo que lhe for pedido, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido com uma grande oportunidade na sua vida. E assim eu concluo esse vídeo. Se você ficou comigo até agora é porque você gostou do conteúdo. E se você gostou e ainda não é inscrito, me dê a honra de ser um inscrito aqui do canal. Você que é inscrito, confere lá a sua inscrição, se está tudo certinho. Vai lá no joinha, dá um like, porque é interessante para o YouTube entender que o vídeo está tendo relevância, né? Vai lá no comentário, deixe lá no comentário, compartilhe, peça para os seus amigos, na família, se inscrever no canal e me ajude nessa missão, tá bom? E por hoje é só, te espero no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.